Muito boa noite, meus queridos espectadores. Olha só, nós aqui outra vez, mais um Rota 44 Podcast entrando no ar. E hoje nós vamos ter aula, papai. Eu sei, muita gente fala, o quê, Clemão? Você acha que eu vou ficar aqui tendo uma aula? Aqui eu quero Telecurso 2000? Aqui o que é? Vou ficar aqui tendo EAD? Não, querido. Amanhã, 7 de setembro, uma data muito, mas muito importante para a nossa nação. São 200 anos do famoso grito da independência, 200 anos da proclamação da República, né? Não, proclamação da independência. E da proclamação da independência, justamente. Caveira, você não explicou direito pra mim, Caveira. Proclamação da independência, ó, isso. E para falar mais sobre isso, sobre esses 200 anos que nós, brasileiros, nos tornamos independentes. Ué, independente de quem? A gente era dependente? Os caras davam dinheiro pra nós? O que nós fazia? Por que nós era dependente? Dependente de químico? Não. Dependente do quê? Ele vai explicar tudo pra gente, querido espectador. Estou recebendo ele, que é um grande amigo, uma figura muito conhecida na nossa cidade, em toda a nossa região, porque ele é professor de história, ele é um político muito empenhado e ele trabalha, e sempre trabalhou, para fazer a nossa cidade um lugar melhor para se viver. Estou falando dessa fera, Massal Ito. Como é que você tá, meu irmão? Bom demais. Bom demais. Estamos juntos aí para falar sobre esse tema que é muito importante, né? É importante, falar, né, mano? Sobre a independência, acho que é importante. Ainda mais vivendo num país que viveu séculos sob dominação, né? Portuguesa, sob exploração. E finalmente conseguimos a independência, né? Nós somos explorados quanto, velho? Nossa senhora, desde 1500, né? Quando chegou Pedro Álvares Cabral, nessa terra Brasilis, não é? Chegaram aqui já saqueando tudo. Aliás, fala a palavra descobrimento, né? Ou seja, você não descobre algo que já tem dono. Exato, eu não posso chegar e falar, ô Kleber, pô, acabei de descobrir na sua mesa esse dinossauro, eu vou levar pra casa. Eu posso falar isso ou não? Não, ué. Por quê? Porque é meu. Mas eu não descobri? Descobrir é algo que não tem dono. Exato. E o Brasil tinha dono ou não? Tinha os índios, né? Exato, milhões de indígenas morando aqui. Os caras deram um tomé. A história do Brasil, sabe, Putz, ela tá contada de uma forma, sabe, a história oficial, né? A história oficial que está nos livros de história, entendi. Não é bem a história verdadeira. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar de uma forma muito clara é isso. Não é tudo que dizem os livros que é verdade. Exato. E muitas vezes, quem é que escreve os livros de história? Essas pessoas são isentas, autônomas, independentes ou escrevem com uma intenção? Exatamente. Né? Então, esse é o grande problema da história, né? Porque, ou seja... Como é que é aquele... Tem um ditado, Massal, que é... Como é que é? Do Goebbels? Uma mentira... Não, é quase isso. É que assim, ó... Cada conto aumenta um ponto. Contando história, também, né? Meu, cada um que conta uma parte da história vai contar do seu jeito, sobre a sua ótica, sobre a sua perspectiva. E aí, às vezes, não retrata a realidade, né? Mas a história é uma ciência. É? E o que significa ser uma ciência? Significa que você consegue chegar na verdade através do quê? De documentos. Sabe? Entendi. Então, quando a gente pega os documentos históricos e analisa, sabe, por exemplo, a vinda, né, de Dom Pedro para o Brasil. Está cheio de documentos nos museus, nas bibliotecas lá de Portugal, que contam como é que foi a viagem, porque em cada navio tinha um escrivão. Tinha um escrivão, o cara que escrevia a carta. Exato, Pero Vaz de Caminha, por exemplo, é o cara que deixou o primeiro documento escrito. Era o escritor daquela... que contou como que era o Brasil quando ele acabou de chegar aqui. Aquela famosa carta, né? Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Ou seja, e aí... todo momento da história tá cheio de gente escrevendo. Só que, eu pergunto, os índios, eles sabiam escrever? Não. Então eles não deixaram escrito a sua história. A história que ficou para o povo brasileiro é a história que os brancos escreveram sobre os índios. Entendi. Os africanos, que vieram acorrentados, escravizados para o Brasil. Né? Eles tinham escolas para eles aprender a ler e escrever e para eles contarem a história da escravidão? Não. Então quem é que conta a história da escravidão? Os brancos. Que iam para as escolas e tudo mais, que escreviam, deixavam documentos. E contavam as suas histórias. Exato. Entendi. Então todo o processo histórico
tem quem conta, quem escreve e quem de fato viveu e tudo mais. Por isso que a gente simplesmente não pode acreditar em tudo que está escrito. Exato. É preciso a gente aprofundar na pesquisa histórica, Por isso porque que é a importante. verdade está escondida. Por isso que os historiadores, você no caso, são pessoas que vão validar isso, não é? Exato. Porque, às vezes eu chego pra você e conto uma história. É mais ou menos assim, ó. Você viu, rapaz, um acidente ali na avenida, veio o carro e ó, pá! Matou ela. Essa é a minha história. Agora, o que de fato aconteceu? Exatamente. Pode chegar uma outra pessoa e falar assim, você não sabe, a mulher pulou em frente ao carro. Ela queria se suicidar. Já são duas versões, né? E é por isso que, por exemplo, um juiz, na hora de julgar qualquer fato, ele não julga da cabeça dele. Ele ouve segue um método. todas as testemunhas. Não é isso? E depois de ouvir um monte de testemunhas, é que se chega a um veredito, né, com jurados e tudo mais. Ninguém pode ser considerado culpado, ou uma verdade pode ser dita que é verdadeira, sem antes passar por todo um processo de pesquisa, Exato. de validação. Por isso que tem aquele não é nenhum ditado, é uma regra, né? Que todo mundo é considerado inocente até que se prove o contrário. Exato. Não é mesmo? Porque eu não posso chegar falando a minha história e dizendo que você é o culpado de alguma coisa. E tem um problema, né? Hoje em dia, as pessoas buscam a verdade pelo WhatsApp, Facebook. Nossa, o que tem de verdade ali, né, Mazal? Deus do Todo céu. mundo quer contar a sua verdade, rapaz. E o cara conta lá uma mentira qualquer, o outro ouve aquilo Exato. e pensa que é verdade e sai reproduzindo. Aí já descamba. Cara, o Brasil tá um país de maluco porque as pessoas estudam a história, né? No WhatsApp. No WhatsApp. E não nos livros, não nas pesquisas, não na ciência. Historiadores passaram anos ou décadas buscando a realmente história dos fatos. Exato. E falando de independência, o pessoal pensa: o Brasil ficou independente com o grito. Cara. O que nós vamos comemorar amanhã? 7 de setembro é o dia em que Dom Pedro I, às margens do riacho do Ipiranga, né, recebeu... Era um riacho. É um riacho. Não era um Rio Jordão. Não, era um corguinho. Entendi. E eu acho que vale até a pena, talvez até mostrar o quadro do Pedro nós vamos- Américo, tem né? quadro, Pedro. Em que mostra... É isso, tá lá, ó. Olha lá, esse quadro aí, ó. Muita gente pensa que a independência foi isso. Dom Pedro recebeu uma carta vinda da Dona Leopoldina, do José Bonifácio, né, dizendo que Portugal exigia que ele retornasse imediatamente para Portugal, porque o Brasil ia voltar a ser uma simples colônia de Portugal, e Dom Pedro ficou indignado, né, e aí ele pegou sua espada, empinou seu cavalo e deu o grito: independência ou morte, e finalmente o Brasil ficou livre de Portugal. Êêêê! E a gente pensa que isso é verdade. Só que não. Só que não, cara. Isso daí é a história da carochinha, Essa aí né? não tem. Essa é a história oficial. Essa é a história bonitinha, quadradinha. Do quadrinho ali Do quadrinho do Pedro que Américo. foi pintado? Nossa senhora, 40 anos depois, foi encomendado pelo filho dele, Dom Pedro II. 40 anos depois, Pode crer. contratou um pintor que nem esteve presente no momento que foi dado o grito, né? Só ficou escutando Ou conversa. seja, exato. Né? Ou seja, e copiou ainda, hein? É uma cópia isso daí de um outro quadro, de um grande pintor, né, francês, que pintou um quadro de Napoleão Bonaparte. Tá certo? Caraca. Ou seja, aí ele foi lá e copiou mais ou menos. Deu as uma imagens, melhoradinha. Deu uma melhoradinha, colocou umas figurinhas lá. Caraca. E a gente pensa que aquilo é real. E mesmo assim, lembremos, ó, Dom Pedro tá bonitinho com aquela roupa de gala. É. Cara, Ele não tava assim, não? não tava. Ele tinha acabado de visitar a mulher que ele mais amava. Vamos falar assim, ele tinha uma esposa. Que tava em Portugal. Não, a esposa dele estava no Rio de Janeiro, né? Que era a Dona Leopoldina. Ah, Leopoldina, tá. Mas ele foi visitar a Marquesa de Santos. Sim. Que era, vamos falar assim, a número 1 amante dele. Ah, tá. Ele Entendeu? tinha várias amantes? Dizem, né? Dizem más a história, línguas. as más línguas. E o que não falta é más É. línguas. Dizem as más línguas que ele não tinha uma só, né? Tinha várias. muitas. Aliás, era um pegador, né? Vamos Ele falar era assim. pegador? Na linguagem de hoje, ele era um grande pegador. Parece que ele foi enterrado até com algumas delas, não foi? Não, Tem uma aí- lenda dessa aí, ó. Enterraram as mulheres com ele lá. Mas Dom Pedro II estava visitando ela, né?
e estava retornando para São Paulo. Depois ele pegava de São Paulo, pegava tipo a Dutra de hoje para ir para o Rio de Janeiro. Tá. Só que é claro que hoje era um caminho no mato. Era um caminho no meio do mato, que era um caminho dos índios. Né? Que era utilizado aí. Os índios eram fera até nessa tudo, né? Exato, né? Ou seja, aliás, a estrada de São Paulo até Santos também era um caminho que era feito pelos indígenas. Tá certo? Então, mas só que quando você pegava uma estrada, cara, com sol, com chuva, poeira, cara, a primeira coisa que eles não usariam jamais é aquela roupa de gala, que é uma roupa de banquete, é uma roupa assim de festa e tudo mais que eles faziam, não é mesmo? Na primeira cavalgada sujava tudo. Sujava tudo. Então, eles botavam aqueles capotes, aqueles roupão assim em cima, de couro, entendeu? De couro e tudo mais. Primeira coisa. Segunda coisa. Cavalo bonito desse é bom para desfile, tá certo? Não aguenta pancada não. Mas não aguenta. Pra você pegar o estradão mesmo, cara, aí você pegava burro, mula, que normalmente, que é o bichinho que aguenta mesmo essas viagens longas e tudo mais, né? Você tá querendo dizer que essa foto aí dele no cavalo, ele bonitão, nada disso, ele tava descabelado, não tinha nada dessa coisa. E o cavalo também era uma bula. E outra coisa, nesse quadro mostra, né, toda a guarda imperial, né? Ou seja, os cavaleiros lá. Só que essa guarda imperial foi criada só depois da independência, cara. Só depois da independência. Nem existia nesse momento histórico. Só estavam os parceiros dele. Né? Só os parceiros dele, os amigos, alguns seguranças, sabe? Alguns puxa-saco, esse pessoal todo que caminhava junto. Entendeu? Né? Ou seja, então não tinha nada disso. Não é esse glamour aí, é mais pra gente contar uma história bonita. Isso. Porque se fosse uma fotografia, a gente teria. E talvez até eles fizeram essas paradas aí de fazer, puta, esse quadro bonito, com roupinha engomadinha, pra dar uma valorizada no cara, né? Com certeza. Porque ele era imperador, né? Meu. Eu que não vou ser o louco de pintar o cara todo ferrado aqui. Os caras guardavam a cabeça dele. Com certeza, né? Com certeza. Mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar algumas coisas, né? E uma coisa que é legal, cara, que amanhã a gente completa 200 anos desse grito, né? Mas a independência do Brasil, porque o Brasil, ele era... colônia, né? Ele é colônia, então quem mandava eram os portugueses lá de Portugal, é isso? Exato. A gente fazia o que eles mandavam. Exato. A gente não podia produzir nada, a gente não podia fazer nada que Portugal não autorizasse. Primeira coisa. Eles cortavam as madeiras e levavam embora, exato. Ouro levava embora. Madeira, ouro, né? Ou seja, tudo que a gente produzia era para enriquecer Portugal. Isso por uns 300 anos, né? Exato. Uma coisa interessante também, sabe? Tem muita gente que pensa, porque a Europa é rica, o povo de lá é culto, o povo de lá é inteligente. Roubaram nós? Por isso que eles são tão bons. E a gente aqui é pobre porque a gente é burro. Porque foi formado o nosso povo por índio, por negro. Por isso que o Brasil tá nessa merda. Cara, nada a ver. Nada a ver. A riqueza toda que existia nessa terra foi toda saqueada, foi toda levada para a Europa. 300 anos o Brasil só servia para isso, para produzir riqueza ou para tirar a riqueza nossa, para enriquecer os europeus. É por isso que o continente americano, o continente africano, o continente asiático, que foram colônias dos países europeus, né, ficaram nessa situação de subdesenvolvimento. Eles tiraram tudo da gente. Tiraram tudo, sabe? Esse é um primeiro grande drama, isso daí. Né? A África é pior, né? Porque além de ser saqueada, teve o seu povo, né, promover um verdadeiro processo de escravidão, desterraram os africanos, mandaram para cá para servir de bicho, né, de escravo. Imagina quanta gente morreu, né, Massal? Deus do céu, aquelas viagens negreiras, naqueles navios negreiros, cara. Meu Deus. Castro Alves escreveu um poema chamado O Navio Negreiro. Cara, se você lê aquilo, você fica arreppiado de ver o que era o horror, sabe, de ver o que era o pesadelo daquela população. Eles ficavam lá embaixo remando, né? Você sabia que... Você já ouviu falar de galera, né? Você pega a sua galera, sabia ou não? Galera é ficava, tipo o subsolo dos navios, aonde os escravos remavam, ficavam na galera. Se bem que isso daí é lá em Roma Antiga, principalmente, e tudo mais, né? Em Roma Antiga e tudo mais. Onde ficavam os na caras Grécia que remavam. Antiga, Isso, é verdade. E tudo mais.
Quando o... Aqui já é pior que galera aqui. Aqui já era, como falar, as caravelas. Isso. Então era o vento, né? Só que tem um problema. É verdade. E quando chegava numa região que não tinha vento, cara? O navio ficava parado E aí? no meio do mar. E aí? Com aquele monte de escravos e tudo mais. O que fazia? Não sei. Não tinha comida, morria. Nossa. Cara, essas viagens eram dantescas, eram assustadoras. Eles começavam sabe? tipo com 200, chegavam com 50. E quando chegavam aqui, cara? Aí eram colocados como se fosse leilão de gado, sabe? Nossa. Botava os negros, as negras ali, ó, sabe? Esfregava limão na boca, né? Porque eles queriam comprar baseado na cor da gengiva, né? Se a gengiva tivesse vermelhinha, porque tava saudável, não tava anêmico. Caraca. Esfregavam, passavam óleo, untavam óleo para deixar o corpo brilhando, sabe? Deixavam em fazendas de engorda antes de botar para vender, porque perdiam muito peso na viagem. Esses são os Sabe? ditos desenvolvidos, essa galera que tá, né? Os europeus, Sim, essa galera que se diz hoje cristão, desenvolvida, né? cristões, eles Que faziam faziam isso, isso, com aliás. outro ser humano. Exatamente, Tá de com outro parabéns. ser humano, né? Ou seja, é coisa de maluco, Não né? é, não. E aí o Brasil ficou nesses 300 e... Né? Você acha que o Brasil patina até hoje por um pouco desse saque que nós tivemos? O pior não é só o saque, sabe? Porque o saque, você saqueia, mas o cara de repente consegue, através do trabalho, arrumar. Eu acho que o pior legado foi deixar na mentalidade das pessoas, sabe? As consequências disso tudo, que é o negro se sentir inferior, se sentir menos do que o branco, e o branco se sentir mais do que o negro, sabe? Eu acho que esse legado é o pior, sabe? Em que alguns se consideram superiores a outros. Por isso, né? ou porque era mais amigo do rei ou não, então tinha mais direito de pegar mais posses, mais terras, e aí se sentia num direito de... E lembremos, né, o Brasil, nessa época dos indígenas e tudo mais, a terra era de todo mundo, ninguém era dono de nada. Exato. E todo mundo era dono de tudo. Exato. De repente chegaram os portugueses e fizeram a primeira reforma agrária às avessas. Tiraram de milhões e deu para meia dúzia. Só para... Sabe, e foi mesmo, que cara. coisa de maluco, cara. Né? Eles trocavam, enganavam os índios, Nossa né, cara? senhora, enganava demais, né? Nossa. Então essa exploração toda começa a ter fim, sabe, no ano de 1808, né? Diante de vários acontecimentos que estão ocorrendo lá na Europa e tudo mais. Então essa independência era tipo assim, a galera que tava aqui, a família real e tal, falou, tá errada essa parada. Vamos tirar Portugal e ficar por nós mesmos. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, sabe? Porque o povo brasileiro começa a ficar com o saco cheio de tudo. E já era bastante gente daí? Como é que era? Bastante gente depende. Porque a população vai crescendo proporcionalmente, tudo mais. Em 1800, por exemplo, São Paulo, capital, tinha em torno de 200 e poucos habitantes. Só para você ter uma ideia, sabe? Ou seja, né, Olinda, Pernambuco, que era a região mais desenvolvida na época, tinha em torno de 40 mil habitantes. Então pouco. Comparado com hoje, é pouco. Naquela época até que era muito e tudo mais. Né? Claro que nós não estamos falando da população indígena que vivia na Amazônia, que eram milhões, né? Que nem no Mato brigar, Grosso. Né? Você não podia comprar eles pra guerra. Exato. Eles... cara, mas eram usados muito pra guerra, cara. Eles faziam amizades com povos indígenas, porque tem gente que pensa que índio é tudo igual, né? Os índios falam tudo a mesma língua, moram tudo do mesmo jeito, cara, é tudo diferente. Só pra você ter uma ideia, hoje, só na Amazônia, os povos indígenas que moram lá falam mais de 100 línguas diferentes um do outro. 100 línguas, cara. Caraca. Hoje. Imagina quantos povos que já foram exterminados e que já não existem mais. No Mato Grosso, sabe? Aqui na região de São Paulo. Tem também, sabe? Tem alguns grupos, né? Aqui em Mojimirim tem alguns povos indígenas ainda, sabe? Mas gente que foi já aculturado, já foi expulsa de suas terras, sabe? Lá do Nordeste, do Norte, sabe? Aí eles vão se espalhando pelo Brasil, né? E como é que se deu? Por exemplo, sei lá, eles chegavam e tinha lá a turma indígena, os índios. Mas isso aqui é nós, mas até onde vai a sua área? Não, aqui é tudo nosso, pô. Fica aí com nós. Fica. Pra quem que pertence a bananeira? Pro primeiro que chegar lá e pegar. Pega uma banana ali e deixa só, né? Não pega tudo pra não estragar. Sabe, era isso. Os caras eram gente boa, né? Só que aí os portugueses chegaram e falaram, não, agora, vamos fazer assim. Agora, não vai ser mais tudo pra você. Karma. Fica só com essa metade da bananeira e que a outra metade é minha. Foi mais ou menos isso. Eles foram Pior. Pior?
os índios antes eram livres. É. Quando os portugueses chegaram, os índios passaram a ser escravizados pelos índios. Nossa, velho. São Paulo é a grande terra dos bandeirantes, grandes heróis, desbravadores, percorreram e desbravaram os sertões, colonizaram, povoaram, não é assim que conta a história oficial? Cara, era um bando de assassinos, genocidas, saíam pro meio da mata para escravizar. Só que quando chegavam no meio da mata, os índios não estavam lá, me leva como escravo. Cara, tinha guerra, Só que eles estavam com flecha. muita gente. E aqueles que sobreviviam eram acorrentados E levados. e amarrados e levados para trabalhar como escravos e vendidos lá no litoral e tudo mais. O período do Nossa, Brasil me deixando colonial, depressivo, cara, Que triste, mano. é triste. Mas esse é um pouquinho desse período colonial, né? Se a gente voltar agora para o processo de dependência, cara, a história vai mais longa ainda, né? Tem tanta coisa que assim a gente fica arrepiado, não é mesmo? Nossa, eu não vou nem pensar. Vamos voltar pro nosso 7 de setembro? Vamos voltar para o 7 de setembro. O que significou essa independência pro Brasil? Foi bem, foi ruim, foi bom, foi mal? Naquela época, pelo menos, né? Bom, primeira coisa, né? O processo de independência, acho que é importante a gente fazer um pouquinho de um retorno um pouquinho. O que estava acontecendo naquela época? Tá? Vivíamos no século XVIII, virando para o século XIX, né? Ou seja, no século XVIII é o período do iluminismo. Novas ideias estavam, né, se espalhando pela Europa. E essas ideias iluministas, que são... Iluminista vem de iluminar, vem de luz, sabe? Porque naquela época... Mas tinha alguma coisa a ver com os Illuminati, com os maçons ou não? Bom, tinha. Maçom tinha. Tinha também, né? Porque os maçons são muito antigos, né? Alguns falam que vem da época do Egito Antigo e tudo mais, né? Ou seja, são ideias que pregavam a liberdade, a igualdade, a fraternidade, né? Que são os ideais iluministas, sabe? Numa época em que vigorava aquilo que a gente chama de um antigo regime, tempo em que os reis eram absolutistas, em que não tinha democracia, né? Aquilo que hoje a gente preza tanto, né? A democracia, o respeito e tudo mais. Naquela época não tinha nada disso, né? Ou seja, o rei mandava e ele decidia quem vivia, quem morria, quem ia preso, quem não ia preso. Com quem que ele dormia. Exato. Ele era o decidia supremo, tudo. Era o rei supremo. Só que aí as pessoas começam a dizer, peraí, mas não tá legal isso. Por que só um rei que decide tudo? Por que o povo não é ouvido? Por que o povo não é consultado? Né? Então essas ideias começam a se espalhar e essas ideias chegam na América, que era tudo colônia de países europeus. Entendi. Os Estados Unidos foi a primeira colônia, primeira entre aspas, porque na verdade eram 13 colônias, né, que a gente chamava de 13 colônias inglesas da América. Essas 13 colônias se rebelam e gritam a independência com relação à Inglaterra, tá certo? E ficam independentes ainda em 1776, ou seja, foi praticamente, né, o primeiro grupo de colônias a conquistar a independência. E isso começa a influenciar o quê? Né? Outros movimentos... Deu certo, vamos fazer igual. Exato. Entendi. A América inteira, Brasil, Chile, Argentina, México, todo mundo vai, pô, é por aí, galera. Deu certo com eles, vamos nessa, meu. Vamos ficar independente também. Então esses movimentos começam a se espalhar por aqui. Entendi. Né? Aí vem Tiradentes, a Inconfidência Mineira, né? Aí vem a Inconfidência Baiana. O Tiradentes, vamos lá, só pelo agora que você entrou, não, tem que perguntar. Vamos lá. O Tiradentes, coitado, ele foi morto, esquartejado. Como é que eu vou falar isso, cara? Mas, ó, eu não sei como que eu pergunto isso. Por exemplo, o que o Tiradentes conquistou? Porque, coitado, ele serviu de exemplo. Né? Mataram o cara, picaram ele em pedacinho, tipo, mano, que os caras, tá ligado? Tipo, espalharam um pedaço de cada corpo dele. Mataram o cara, Elisa Matsunaga. Matou o cara, picou. Só que aí a Elisa jogou fora. O Tiradentes não, pegaram os pedaços e colocavam na praça, aqui a cabeça, o braço, ali a perna, pros caras ver. O que acontece com aqueles que ousam se levantar contra Portugal e reivindicar a luta pela independência. A Inconfidência Mineira também é uma independência de Minas.
Eles queriam lutar pela independência, porque estava... Mas o Tiradentes, ele conseguiu? Não, ele não conseguiu. Morreu e... Foi morto, os colegas dele foram todos presos. Se bem que Tipo tem uma assim, diferença. Ele só se ferrou ou não? Aí o movimento dele cresceu depois que ele morreu? Não. O movimento todo ele foi morreu desmontado. em vão, quase? Não, em vão não, porque esse exemplo vai repercutir em outros lugares e tudo mais. Só que eu pergunto, e os colegas dele? Também morreram enforcados, esquartejados? Não. Por quê? Porque eram gente bacana, filho de mineradores, filho de fazendeiros. Era os mano que tinha Aí trocou, sabe? Trocou. Entendi, né? queridão. A condenação parece um pouquinho com hoje? Não, né? Hoje época, não, né? Tipo uma delação premiada. Isso, alguma coisa assim. Tipo, meteu o louco ali, pagou uma fiança, ficou Agora, por isso coitado, mesmo. o cara era um simples alferes, um simples soldado, Coitado né? do Tiradentes, tinha que sobrar né, pra alguém, rapaz? alguém tinha que ser culpado. Ele foi o nosso boi de piranha? Boi de piranha. Coitado, cara. Mas Sabe, isso é uma coisa que eu já tinha estudado, mas eu falei, eu preciso perguntar pro professor de história mesmo, se tipo assim, putz, será que o cara não morreu em vão, mas tipo assim, qual que é a conquista dele? Ele não chegou a conquistar quase nada, né? Não. O legado dele é que depois veio a trazer alguns benefícios e motivações, mas Isso. naquele momento, tadinho, quem tava do lado ainda tomou umas pancadas pra cabeça. Exato. É mesmo. Vamos voltar para nosso Vamos voltar. pro nosso 7 de setembro aqui. História da hora, né, cara? Mas, olha só, em 1808, né, foi um momento histórico. Por quê? Porque estava tendo as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte estava invadindo a Europa inteira, tá certo? Invadiu tudo quanto é que é país, né? E, inclusive, invadiu Portugal. O que o rei de Portugal ia fazer? Né? Peitar os franceses? Sei lá, o maior exército, o mais poderoso da época. Não, caíram fora. Vieram para onde? Vieram para o Brasil. Foi aí que a família real portuguesa, o rei Dom João VI, com toda a família, veio para o Brasil. Entendeu? Só que isso é um momento importante, por quê? Porque ele foi obrigado a abrir os portos brasileiros, porque o Brasil só podia comercializar com quem? Somente com Portugal. Era a lei. É a lei, né? Porque o Brasil era colônia, não podia comercializar com mais ninguém. Só que adivinha quem deu a proteção para a esquadra, né, portuguesa, para a família real portuguesa, né, naquele momento? Quem deu a proteção foram os ingleses. E eu pergunto, de grátis? Tinha um preço? Também teve um Claro. E aí qual era o preço que eles exigiram? Queremos os portos abertos. Para poder pegar as coisas aqui do Brasil também. Também. E descarregar mercadoria no Brasil. Cara, a Inglaterra, por causa da guerra napoleônica, não podia vender para mais ninguém. Na Europa, no mundo inteiro. E aí as fábricas começaram a boicotar eles. As fábricas da Inglaterra não tinham mais onde fazer o depósito. Quando a família real portuguesa veio para cá, eles abriram os portos e descarregaram mercadorias, cara, que formou montanhas no litoral de tanta mercadoria que teve aqui. Para quem foi bom a vinda da família real? Quem ganhou com isso? Os ingleses. Os ingleses? Os ingleses. Porque tiveram a abertura dos a possibilidade portos, de vender para cá e tal. Só que aí a coisa continua, né? Porque o processo, é claro que os portugueses gostaram dessa brincadeira? Não. Tá certo? Logo depois Napoleão vai ser derrotado. Napoleão sendo derrotado, a família real tem que fazer o quê? Voltar para Portugal. Só que a família real queria voltar para Portugal? Não, porque o Brasil é muito mais sossegado, tranquilo, longe das brigas lá da Europa, das guerras da Europa. Queria ficar aqui. Agora, como é que você justifica que o rei de Portugal fique no Brasil, que é uma colônia, e não fique em Portugal, que é a sede do Império? É a capital. Aí tiveram que fazer o quê? Fazer o Brasil ser elevado à condição de Reino Unido. O Brasil fica no mesmo nível que Portugal, no ano de 1815. Ou seja, tem gente que fala que o Brasil vai ficar independente de Portugal, vai deixar de ser colônia somente no ano da independência. Não. A coisa começou muito antes, sabe? Então, no ano de 1815, o Brasil já passa a ser, então, Reino Unido, tá? Só que Portugal não gostou nem... Os portugueses, a elite de mercadores e tudo mais, não gostou nada disso. E exigem. Começaram a perder o negócio. Perder o negócio. Adivinha quem estava ganhando com tudo isso? Os ingleses. Porque eles estavam negociando as paradas. Claro. E aí exigem
Dom João, volte para cá, Dom João, volte para cá. E Dom João não queria voltar. Fizeram uma revolução lá em Portugal, no ano de 1820, 2 anos antes da independência, e falaram para Dom João, ou você volta ou a gente vai escolher outro rei. Adivinha, ele teve que voltar. Mas se ele volta, ele sabia que os portugueses queriam fazer o Brasil voltar a ser colônia. E eu pergunto, desde 1808, o Brasil tem livre comércio com a Inglaterra e tudo mais. Vai querer voltar a ser colônia de Portugal? Não, né? Com certeza não. E é nesse contexto que Dom João VI deixa o filho dele. Para assumir a franquia. Isso, para assumir a franquia. Né? Ou seja, então Dom Pedro passa a ser o príncipe regente. Então, é como se o Brasil já fosse meio que independente. Quer Ou seja, dizer- é muito antes da independência do 7 de Desse setembro. grito. Muito antes desse grito. Já tava meio armado. Só que os portugueses não gostaram. E começa a forçar. Dom Pedro, volte imediatamente, volte imediatamente, volte imediatamente. O Dom Pedro fingia de surdo. Entendi. Só que aí eles falaram, mandaram um ultimato. Você Ou você volta agora, ou nós vamos mandar uma esquadra, nós vamos pegar você pela orelha e vamos trazer você à força. Jogar você dentro de um saco e levar de volta E pra Portugal. nesse momento, onde que estava Dom Pedro? No Riacho de Ipiranga. Fazendo o quê? Fazendo o quê? O que ele tava fazendo? Tava number two. Number two? Number two. É verdade isso, ele tava com diarreia. Cara, ele já tinha... Bom, primeira coisa, nada disso, gente. Dom Pedro deu um grito, soltando um barro. Tudo isso é corroborado por documentos históricos. né? Caraca. As pessoas que acompanhavam ele, né? É. Tinha gente que ia escrevendo, tem relato dos caras. Que era o- E ele tava com dor de barriga, tinha saído de Santos. Ele tava com tinha piririzinho ido- já. Tava com piriri ali, ó. Já tinha parado várias vezes, né? E ali parou as margens do Riacho de Ipiranga. Aliás, você sabe que o único bicho que caga na água que vai beber Que vai depois, beber depois é o bicho homem, né? É, então- Porque você acha que onça faz isso? Não faz o menor sentido, né? Mula faz O isso? cachorro não enterra? faz isso? Cachorro faz, depois joga até terrinha em cima. É, porque ele sabe gatinho, tudo mais. Não fica jogando na água que ele vai beber. Tá louco? O bicho homem faz isso. Maluco, né? Bom, mas tudo bem. É nesse momento que chegou a carta da Mensageiro. Leopoldina, do mensageiro, Tava voltando e ele tava indo. dizendo, olha, as cortes portuguesas mandaram uma carta dizendo que ou você volta já, ou então eles vão invadir o Brasil e vão pegar você pela orelha. Aí ele já tava com caganeira, cabreiro, suando pras ventas. Ele falou, quer saber, mas pra puta que te parioca, vou decretar a independência desse negócio aqui tudo. Deu aquela limpada com a folha de urtiga. Independência ou morte! Independência ou morte, já vou morrer mesmo de dor de barriga. Né? Bom, Foi aí que ele gritou, claro então. que não é um grito, né? Acho que ele comunicou a galera, ó, gente. Mas isso não torna, imagina, vai, eu É, tô não- com o saco cheio do governo, eu chego lá e levanto a espada, levanto meu copo aqui de chá, De chá, claro. é claro, e eu grito, Independência ou morte. Pronto, eu tô livre, independente desse governo? Claro que não, cara, não é assim. É, se fosse fácil assim. E aí tem muita gente nos livros, né, que conta, porque o processo de independência no Brasil foi muito pacífico, foi tranquilo, porque o povo brasileiro é de boa índole, o povo brasileiro não gosta de guerra, não gosta de conflito. Cara, tudo papagaiada, bicho. Teve guerra? Teve guerra, morreram milhares de pessoas Por no causa Brasil da inteiro. independência? Por causa da independência. Porque os portugueses, os soldados portugueses que estavam no Brasil inteiro, Piauí, Maranhão, Atendendo Grão-Pará, a coroa de Portugal. atendendo a coroa. né? Aí Na você- época, o Uruguai pertencia ao Brasil, província Cisplatina, sabe? Tinha soldado português espalhado tudo quanto é que é lugar. E em vários lugares, Bahia, eles não aceitavam, não, que é independência. Do nada um cara vem uma outra ordem. Vem aí, Dom entendi, Pedro, aí não. cara. Nós somos leais ao rei de Portugal, Dom João E aí VI. começou a treta. Aí teve guerra, cara. Caraca, A independência ninguém de fala verdade, de verdade mesmo, cara. Aliás, pra gente combater essas tropas todas, Dom Pedro contratou tropas mercenárias. Pra mandar sabe? pra cá. É, principalmente ingleses, holandeses, foi Que é da contratando mãe, os caras rapaz. com navio e tudo mais, Eles pago queriam- a peso de ouro Caceta. para poder lutar contra essas tropas portuguesas. Mas e no Brasil? Não tem brasileiro macho suficiente para enfrentar esses portugueses? Tinha. Mas por que Dom Pedro Tinha não Tiradentes. queria armar? Tiradentes tomou um piau.
Por que o Dom Pedro não quis armar o povo brasileiro para lutar contra os portugueses? Porque o povo Unido jamais será vencido. Povo unido jamais será vencido. Entendi. Eles tinham medo do povo, porque o povo é quem? É o negro. Era muita é o gente. mulato, é o índio. E eles eram oprimidos, escravizados. Você vai dar arma para um escravo, cara? A hora que eles se Você vai dar erguesse, arma velho. para os índios, Cê bicho? tá louco. Você vai dar arma para um mestiço que está sendo saqueado, explorado ali, ó, pela meia dúzia de branco que aqui vivia? Tá louco. Não, é melhor contratar os brancos europeus, que a gente paga eles fazem o serviço sujo E vai embora. e vão embora. E eles ficam dominando. E aí eu pergunto, com essa dita independência, o que mudou no Brasil? Acabou a escravidão? Não. Acabou a exploração? Não. A terra deixou de ser concentrada e foi Não. dividida? Não. O povo passou a ter direito à educação, à saúde, à habitação? Não. O que mudou nessa Mudou porcaria? nada. Mudou nada. Nada. Então tiveram que mudar para não mudar. Tipo assim, foi A história do foi Brasil. pra inglês ver. Exato, foi para inglês ver. Cara, A história foi pra do português Brasil, ver, então, A brasileiro. história do Brasil é carregada de fatos. Independência, Que triste, cara. proclamação da República, Revolução de 30, Revolução de 60. Sabe, é tudo movimento que acontece para um rearranjo Que era mais das marketing. elites. Ah. É mais um rearranjo das elites, sabe? Que é para mudar, para não mudar. Entendi. Sabe? Né? Então, quando você começa a estudar essa história aí, cara, E- você e- começa a ver o que de fato acontece. E foi nessa época da própria da independência, custou caro pro Brasil, né? Cara, mas ficou muito caro. Mas por que você faz Vai. tão caro assim? Tenta pensar o seguinte, vai. Digamos assim que você seja meu pai, Certo. tá certo? E... Não, vamos fazer o contrário, que eu sou mais velho que você. Tá bom, Tá certo? você que manda. Vai. Eu sou seu pai. Aí você fala, pai, eu tô com o saco cheio, eu quero ser independente. Essa loja agora vai ser minha. Independente, seu mãe, que você grita. Falei, tudo bem, você vai morar onde? Você vai viver como? Casa Eu de- que te sustento, eu que te banco. Entendi. Sabe, não basta A casa você que você tá falar. morando A casa que você tá morando é minha. Sabe, a roupa que você tá vestindo fui eu que comprei. Ah. O sapato que você tá vestindo sou eu que tá calçando, fui eu que comprei. Esse era o pai do Dom Pedro falando pra ele. Exato. Entendi. Sabe, ou seja, então não basta você gritar independência. Você tem que ter o reconhecimento da independência. Eu posso falar, tudo bem, Clebão, ô Fiote, você tá independente. Eu reconheço a independência. Ó, você vai morar onde? Numa casa, eu te ajudo nos primeiros momentos, eu te ajudo a arranjar um emprego. Se eu reconhecer a sua independência, ok. Tá válido. O problema é, quando Dom Pedro gritou independência, o rei de Portugal, que era o pai dele, reconheceu a independência? Não. E aí o pai dele falou, olha, bom, depois de toda a guerra, Depois de todo fuá que depois de deu. todo o fuá, de milhares de mortos, e Portugal ter perdido toda a guerra e tudo Aham. mais, tá? O Dom João, né, falou, não, se você quiser o reconhecimento, nós vamos ter que negociar isso, né? Mas é uma negociação de pai para filho. Entendeu? Negociação de pai para filho. Aí eles falaram, olha, Glu, glu, para iê, iê. reconhecer, em primeiro lugar, eu quero 600 mil libras esterlinas em dinheiro. Cara, libra esterlina é uma moeda de ouro. Tô Puro. Tá? Pesadaça, Pesadaço. né? Moeda. Agora tenta imaginar quanto que não valia 600 mil moedas de ouro daquela época, 600 mil libras. Só que isso era pouco ainda para Portugal. Queria mais. Eles exigiram que o Brasil assumisse toda a dívida externa que Portugal tinha para com a Inglaterra, que equivalia, na época, 2 milhões de libras esterlinas. Cara, É muita grana. era uma dívida que não tinha como pagar. É até O hoje. Brasil, para ficar independente, o filhote, Dom Pedro I, Prometeu que não tinha. prometeu aquilo que não podia pro pai. É. Mas como é que você vai falar não pro pai? Não é mesmo? Então, o filhão obediente É aceitou, porque é você que vai pagar? Quem vai pagar? Não é o povo? Povo. É o povão. Então dane-se o povo. Sabe? O cara meteu essa. O cara aceitou tudo isso. O Brasil assume toda a dívida que Portugal tinha para com a Inglaterra, cara. Foi da hora pra Portugal. hein? Nossa senhora, para Portugal não tinha coisa melhor. E a Inglaterra foi a grande beneficiária. Por quê? Porque a partir de agora, né? Era mais dona de nós do que a Portugal. Exato. Agora, o Brasil dependia de tudo. O Brasil quer roupa? Perde a Podia cabeça. produzir. Pode produzir roupa no Brasil? Não. Tem que comprar de quem? Da Inglaterra.
quer produzir comida? Quer comida? Adivinha quem produzia a comida do povo brasileiro? A Inglaterra. Aliás, a E Inglaterra... a gente pagava com o ouro que a gente tirava da terra. Ouro, Cara, prata. com tanta terra aqui, mas só que a terra que tinha no Brasil servia para quê? Para produzir o quê? Tá certo? Só aquilo que interessava para eles. Entendeu? Ou seja, então na verdade, né, plantava-se cana, porque a cana era levada, né, lá para a Europa. O pau-brasil era levado para a Europa. Né, o café começa a ser produzido, vai ser levado para a Europa. É mais ou menos o que acontece hoje. Até hoje. O Brasil é um país que até hoje depende do quê? Da exportação de commodities, cara. A gente vende o café e depois compra de volta. E compra o quê? Compra como chama? As cápsulas. Cara, O nosso café dentro. Um saco de café de 60 quilos, a gente paga o equivalente a tipo 10 cápsulas, sabe? Coisa desse tipo. É maluco. Produz milhares de cápsulas. O Brasil vende minério e compra computadores, compra máquinas, sabe? Compra navio, compra avião. O Brasil vende, sabe, bauxita, alumínio, sabe? Vende coisa que não tem valor agregado. Porque não tem a linha de produção aqui. Essa coisa de independência, sabe, eu acho que é importante. Nós estamos, amanhã é o dia da independência. É uma data que é importante, porque... Mas só que, apesar de ser importante a gente ter esse conhecimento histórico, é importante a gente saber que o dever de casa de ser um país independente ainda não foi feito direito. Getúlio Vargas começou a fazer, sabe, quando ele começa a ter um olhar mais preocupado com o desenvolvimento nacional e tudo mais. Sabe? Depois veio outros governos, como Juscelino Kubitschek, preocupado em desenvolver e tudo mais. Veio o governo militar, que acabou, arrebentou. Porque aí foram para outro lado. Sabe? Aí começa uma política de entreguismo, um monte de multinacionais que chegam e tudo mais. Mas tudo bem, sabe? Até chegar, o problema é que desmontaram toda a estrutura brasileira, sabe? Ou seja, não construiu-se estrutura de educação, de universidades, tudo que precisava para a gente começar a produzir tecnologia, começar a produzir... Então, mas por que a gente não consegue? Porque a gente não tem Por exemplo, a gente vende o ferro que vai fazer as locomotivas e compra o trem pronto. A gente poderia construir a locomotiva. Por que isso ainda não acontece no Brasil? Porque são acordos comerciais que nos impedem, igual era naquela época, com a Inglaterra e tal, a gente tinha que comprar deles. A gente ainda tem essa amarração. Hoje o Brasil... Ou é porque a gente não sabe fazer mesmo? Não, sabia fazer, a gente sabe fazer. O problema sabe, depende de decisões políticas. O governo tem que tomar decisões políticas. Decisões duras até. Duras, para poder fazer os enfrentamentos necessários. Sabe? Hoje, tudo é importado. Vem da China. De onde que foi fabricado isso daqui? China. China, made in China. Vai ver esse negócio. Isso aqui também. Sabe, cubo mágico, sabe, caneca. Tudo. Mas nós temos como produzir essa tecnologia, produzir coisas aqui, produzir roupa. Cara, aqui, Jacutinga, aqui do lado, eles eram grandes fabricantes de malhas e tudo mais. Hoje o Brasil faz o quê? O pessoal de Jacutinga, eles importam da China containers. De roupa? De roupa, de malhas. E aí fica redistribuindo no Brasil inteiro. Porque pegaram a fama, pegou a fama, deita na cama. Sabe? E pode mudar tudo isso. Renan, quando você puder pegar uma água lá pra mim, por favor? Né? Essa realidade não precisa continuar. Mas, cara, que triste, né, velho? Então quer dizer que a independência, ela foi, de certa forma, relevante pra gente hoje, talvez, porque a gente meio que não é mais uma colônia, né? Uma colônia. Mas, de certa muita forma, lição de casa deixou de ser feita. Não, eu acho que essa dívida, aquela dívida eu tô pagando ainda. Com certeza, né? Com certeza. A dívida externa vem daí. Acho que o começo vem de lá. Tenta entender o seguinte, você falou pra mim, eu vou ficar independente. Eu falo, tudo bem. Se vira. Se vira, é uma coisa. Aí você vai estudar, você vai buscar trabalho. Aí você fala, mas pai, você não pode pagar o aluguel pra mim por um tempo? Vai, tá bom, só que depois desse tempo você fala, continua pagando, e depois de 20 anos eu continuo pagando. Entendi. Sabe? Aí você, em vez de arranjar um emprego e começar a trabalhar, e fazer uma faculdade e tudo mais, você continua dependendo de quem? Sabe? Do meu pai. Do pai, né? Que tem que continuar mandando dinheiro. Ô pai, eu vou casar. Você pode pagar a festa de casamento? Aí depois, pai, eu tive 2 filhos. Você pode pagar a escolinha dos meus filhos? Cara,
Aí não tem independência Que nenhuma. independência que é essa? É. Sabe? É igual a mulher que quer ficar independente, emancipada, mas fica dependente do marido. Por isso que ela ter o estudo, sabe? Ter a sua Exato. profissão, ter seu próprio ganha-pão, garante a verdadeira independência. Exato. Sabe? Um país para ser independente, não basta gritar independência ou morte. Ele tem que fazer a lição de casa. E a lição de casa significa montar escolas por tudo quanto é que é lugar, Faculdade. montar universidades, começar a produzir tecnologia. Infelizmente, a gente viu nesse Produzir último tecnologia que governo você fala é- o desmonte, né, das foi. faculdades, o fim das verbas para a educação, sabe? Ou seja, aquilo que pode impulsionar o desenvolvimento está sendo desmantelado. Porque Que não tem- independência é essa que Não tu tem, vai outro querer... jeito, não tem outro jeito, né, Marcelo, de ter independência, mantendo o povo burro, sem Exato. estudo de qualidade, Sem educação. faculdade, sem pesquisa. Sem pesquisa, sabe, sem desenvolvimento de tecnologia, não tem independência de verdade. Você vai continuar eternamente dependendo do outro. O Brasil recentemente estava tendo dificuldade de produzir carro. Por quê? Porque não veio o chip. É. E cadê o chip? É tudo importado e fala, pô, mas por que não está fazendo nada nesse Não sentido? produz o chip Por que aqui. não produz? Sabe, hoje, Tanta mão de obra, né? placa de energia solar. Adivinha de onde que vem tudo? Da China. Daqui. Eu pus em casa lá. Ou Pois é. seja, por que não produz isso no Brasil? No país que é mais abençoado pelo sol, porque a gente tá na linha do Exato. Equador, né, cara? A gente tá Então- na maior quantidade de sol que o mundo pega, tá em nós. Mas para isso tem que ter toda uma preocupação, todo um olhar, todo um investimento, sabe? O Brasil Como é que você acha que tem nós vamos jeito, sair cara, dessa, ô Massal? investindo em educação, em ciência e tecnologia, sabe? Fazendo toda uma política de proteção, né? Já que a gente não tem a tecnologia, a gente pode comprar essa tecnologia, sabe? Igual agora esses jatos, né, que começaram a chegar Sim. agora no Brasil, vindo lá da Suécia, né? Da Greenspan e tudo mais lá. Ou seja, quando a gente comprou aqueles aviões lá atrás, né? O que aconteceu? Compramos com a tecnologia. Hoje essa tecnologia está na mão da Embraer, está na mão da indústria nacional. Já conseguem replicar. Já consegue replicar, sabe? Isso foi feito lá atrás, no governo do Lula. Eu lembro. E hoje a Foram- gente já tem essa tecnologia no Brasil. Compramos submarinos nucleares da França. Foi montado estaleiro ali no Rio de Janeiro. E nós compramos não só o submarino, mas compramos a tecnologia. Tem condições de estar fabricando tudo isso. Ou seja, E a prova de que o brasileiro é produtivo, é criativo, é a nossa fabricação de aviões, exato, né? A Embraer, exato. um né? avião ferrado, todo Está mundo sendo gosta. exportado para o mundo inteiro O mundo e tudo inteiro mais. gosta da tecnologia nossa Fibra ótica foi desenvolvida onde? Aqui no Brasil, aqui na Unicamp, cara. Tá Tá vendo? aí hoje. Sabe? Ou seja, nós temos cabeça, nós temos gente inteligente. a independência de verdade, de fato, você acha que vem só com a educação? Só com a educação. Porque a saúde vem da educação, não é? Exato. Por que tem tanta gente doente? Ficando doente por causa de dengue, cara. Por causa de vacina da Covid. Cara, existe a vacina. Por que não toma? Tem uma multidão de gente. Eu fico maluco, sabe? Porque nós estamos no século XXI. E tem gente que nega a ciência. quer Já to- está mais do que provado que a Terra é redonda. Tem gente que acha que a Terra é plana. Brigando ainda. Brigando. Tem gente que defende ainda o geocentrismo, coisa que lá no século XVI já está provado que não é assim. Sabe? A vacina já veio, a penicilina, né? ajudou tanta Antibióticos. gente, né, cara? Já ajudou tanta gente, cara. Estamos voltando a ter doenças como poliomielite, varíola, coisa que já estava erradicado. Verdade. Por causa de quem? Por causa dos negadores da ciência. É a coisa mais maluca do mundo, cara. E você acha que esse tipo de pensamento vem pela falta de conhecimento, né, cara? A educação está muito ruim. Sabe? Não está se investindo na educação como deveria. E aí tem a tecnologia da internet que acaba gerando essa falsa noção de informação, não é? Porque o cara acha que aquilo que vem pelo WhatsApp, pelo Facebook, é verdade. O cara não tem. Ele não sabe nem pesquisar. É. O cara não sabe nem pesquisar o que Ele é toma verdade, aquilo o que como é verdade. mentira. Tudo que chega no WhatsApp dele ou no Facebook dele, ele acredita que é verdade. Sabe? O cara não consegue, sabe? É aquela coisa da experimentação. É. Né? Eu falo, Galileu Galileu, lá atrás, já dizia, sabe? Se eu pegar um objeto desse tamanho, pesado pra caramba, e eu pegar esse objeto pequenininho, se eu soltar os dois, sabe? Qual cai primeiro? É o mais pesado que vai cair primeiro. Não dá pra saber. Vamos fazer o Vamos fazer o experimento. teste. É. Vamos fazer o teste. Depois que fazer o experimento,
Aí a gente comprova o que é verdade e o Exato. que não é verdade. Isso é ciência. Só que o pessoal não quer nem Não quer fazer o experimentar. experimento. Então, não quer comprovar. Ele acredita simplesmente naquilo que chega pra ele. Olha que doido. É a criança que Né? não gosta do brócolis. Come brócolis. Ah, eu não gosto, mas você não experimentou, mas eu não gosto. Ponto. Até experimentar. Aí gosta. Não, é bom. Ou então bom. fala, não gostei Ou não mesmo. gostou mesmo, experimentou. Experimentou. Fez a experimentação. Meu, não é isso ou é isso. O microfone tá ainda? Caiu, acho que desligou, deixa eu ver. Vamos desligar, Não, tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Aí pronto, Agora foi. liguei de novo. Foi. Melhorou? Maçã sabe bem. Ô, Maçã é louco. 5 anos de praia. Você é louco, bem. Tá por dentro do negócio. Então, eu acho que essa questão da verdade, o que é verdade, como você chega na verdade, sabe? Os livros de história estão aí, mas nem tudo. Tem que tomar cuidado. Até no livro? Tem alguns escritores e gente que está na internet, com canal, com isso, com aquilo, falando coisas. Cara, nunca vivemos uma época com tanta informação. É verdade. O grande drama é dessas informações que chove, despenca na cabeça da gente. O que é verdade e o que é mentira. O que é fake news e o que é notícia verdadeira. O povo fica baratinado, cara. E como a gente não tem essa aprovação, isso é verdade, não tem nada que regule isso ou que consiga nos mostrar o que é verdade ou não, a gente vai pelo lado que a gente já está tendencioso. Exato. Por exemplo, sei lá, eu gosto de tomar Coca-Cola. Aí um cara vem e fala assim, ó, a Coca-Cola tira dor de cabeça. Eu já gosto de Coca, eu falo, puta, por isso que eu não tenho dor de cabeça. Já fala aqui, ó. Por isso que eu nunca tenho dor de cabeça, eu tomo de Coca. E aí você passa a acreditar naquilo que lhe convém. E começa a falar, replicar. a replicar. E as outras pessoas começam a escutar e achar que é verdade. Foi, pô, eu conheço você, cara, você é meu amigo. Clebão Se você falou, tá pô. falando, eu não vou discutir com você, pô. discutir, cara. Eu Vou te tomar respeito, vou tomar Coca porque quando eu tiver com dor de cabeça. Cara, e aí a coisa vai indo. Exato. Tem até tinha uma filha, a filha casou e tal, e foi fazer o peru. E aí ela temperou o peru com o marido e tal, foi colocar no forno. Antes de colocar no forno, que ela tinha acabado de casar, ela falou, não, peraí. Traz de volta aqui o peru que eu preciso cortar o rabinho dele. Porque minha mãe faz assim e fica ótimo da minha mãe. E cortava o rabinho do peru. E toda vez, e colocava no forno e ficava uma delícia. Um dia, o marido, encafifado, foi perguntar pra sogra, falou, vem cá, toda vez que ela vai fazer lá em casa, lá o peru, ela corta o rabinho e fala que fica uma delícia. Por que a senhora corta o rabinho? Fala, não, porque o meu fogão é pequeno e não cabe. Ela cortava porque não cabia. E a filha levou isso pra vida, você vê como é que é, uma coisa que não teve explicação, não teve uma educação sobre aquilo que ela fazia. Ela passou a replicar E porque muita achava... gente faz isso, Ela sabe? passou a É replicar porque triste. achava que mantinha o sabor, tinha alguma coisa mágica no negócio. Mas existe também hoje, a internet, ela tem canais de ciência. Tem. Sabe? Tem muita coisa Tem boa, muito né? material bom, sabe? Coisas que dá para você comprovar, né? Ou seja, e existem também alguns canais que desmascaram. Você coloca lá, tal notícia é verdadeiro, sabe? Isso, que você sabe se é fato ou fake, né? Se é fake ou se é verdadeiro ou não, dá para comprovar tudo. Mas as pessoas, muitas vezes por preguiça, não. Ou sabe? pela correria do dia a dia, Pela correria. né, aceita qualquer notícia. Hoje em dia, os golpes. Nossa. Cara, quanto golpe tá tendo por aí? Ô, pai, né? Manda mensagem. Nossa. Ou liga. Tô com problema, não sei o quê. fui sequestrado. Ai, atende aqui. Aí Esse- vai bandidão lá, né? Já começa a falar com Fala, você. tô com a sua filha, seu filho aqui comigo. Se não depositar, que não sei o quê. Sabe, a pessoa Já vai e me ligaram, acredita. já, Né? Ou seja, então tem muita coisa ruim, Tem que ficar mas tem esperto, coisa né? boa também. Tem que ficar O ligeiro problema é na como é que você separa o joio do trigo, É. né? Aí Porque- você tem que ir aonde? Na fonte. Sabe, vai na Procurar. fonte, Perde um procura, tempinho, perde um tempinho. pesquisa, consulta outras pessoas. Até Sabe, não mesmo- fica acreditando em qualquer coisa, né? Até mesmo, mano, agora, por exemplo, tá na eleição, na campanha eleitoral. Agora, por exemplo, se chegar uma notícia pra você, sei lá, tal candidato, papapá. Você fala, nossa, Será que é verdade? Que loucura. Nossa, que Vou ma- maluquice. Vou mandar pro Massal. E passa, e é uma mentira, por exemplo, tal cara matou a irmã.
Eu falo, caraca, matou a irmã. Ô Massal, olha aqui, matou a irmã. E começo a replicar a notícia mentirosa. A justiça pode chegar em mim, no caso, Sim. na pessoa que repassou, e falar, não, você vai ter que pagar aqui, você não vai, sei lá, acho que não vai ser preso, eu não sei, mas, vai complicar a sua vida. Sim, Por causa de ficar compartilhando fake tipo, news, você não sabe, mentiras, nossa, olha o tudo cara, ó, mais. caiu o avião, que morreu 20, mano. Imagina você mandar pro piloto do avião, pra mulher do piloto do avião. Manja, é triste, né, Massal? Nossa Senhora. E Então como, quer né? dizer que nós somos ainda meio que refém dessa A verdadeira independência não aconteceu. Não aconteceu, né, Infelizmente. Né? A verdadeira independência do Brasil só vai acontecer quando a gente falar, não, de fato nós somos totalmente soberanos. Cara, como é que você entende um país como o Brasil, que tem um tamanho continental, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, tem um povo passando fome, comendo carcaça de frango, comendo osso. Cara, é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Como é que no Brasil tem tanta gente passando fome? Sabe? Ou seja, o que é independência de verdade? Independência é quando você produz, primeiro, se alimenta seu povo está bem facilita alimentado. A vida da sua galera. E o que sobra, cara, vende pro planeta inteiro. Mas alimenta seu povo primeiro. Mas sabe? O estrangeiro paga mais caro? Como é que é? Por que a gente faz isso, Mansão? Tem alguma... Tem, porque a gente vende, o mercado internacional, ele compra em dólar. Entendeu? E aí você vai preferir vender o seu frango, o seu boi, o seu arroz, o seu feijão. $2 já é R$10. Exato. Você vai preferir vender pro exterior em dólar ou vai vender pro brasileiro em real? Entendi. Sabe? E aí tira um monte de imposto para exportar e tal. Não compensa pro cara vender aqui. Aí, né? Puta, não entendi. Não tem lógica. Não fica viável pro negócio. Não, para quem é negociante, para quem é empreendedor, sabe, não fica viável. Compensa pro cara vender lá, porque ele não tem incentivo pra ficar aqui, é isso? Aí os malucos matam os boi aqui, vende pra lá, sobra ganha tudo em dólar. Por isso que você vai comprar uma picanha. Picanha mais dura do que a sola do meu sapato, rapaz. E é R$70. Ô Renan, aonde você tá comprando picanha? Que eu preciso comprar uma picanha mole, fazer um churrasco, porque... Maturada? Aquela que já vem, entendi. Isso é outro naipe, né? Outro nível. Também ele tem um Porsche. O Renan tem Porsche, bem. Você acha que o Renan nem tá carne... preocupado com carne? Você acha que ele tem Porsche, bem? Ele vai no mercado só pra passear, porque os empregados dele compram pra ele. Mas é fundamental, sabe? E aí, quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é uma coisa, né, muito abstrata. Mas vamos pensar a gente, né? Eu quero ser independente, sabe? Porque o Brasil é a soma de cada uma das pessoas, da população. Todos nós. Todos nós. Nós somos as células. Quando todo o povo brasileiro estiver bem, o país vai estar bem, né? Mas pra gente estar bem, primeira coisa, a gente tem que ter uma casa digna, né? A gente tem que ter um emprego bom, tem que ter direito à saúde decente. Médico quando precisar. Médico quando precisar. Sabe, a gente tem que ter direito a uma escola decente para os nossos filhos, para a gente. Tem que ter direito de fazer uma universidade. Ter direito de conseguir, sabe, se capacitar, sabe, e poder viajar, e poder fazer tudo. Quando todo o povo estiver comendo, trabalhando, morando bem, com acesso à saúde e à educação, bicho, como que vai estar esse país? Tá um voando. país de mais de 200 milhões de habitantes. É muita gente, né, cara? E outra coisa, cara, só consegue valorizar o Brasil quem já viajou pro exterior. Cara, vai viajar para os Estados Unidos, vai lá para Inglaterra, para França, sabe? Para qualquer outro país. Você não encontra um povo que nem o povo brasileiro. Não, os caras que são sabe? muito parceiros. Um povo cordial, um povo amigo, alegre, sabe? Sorridente, empenhado, trabalhador, sabe? Só falta o quê? Sabe? Falta oportunidade. Apoio, Quando esse né? povo tiver apoio, tiver oportunidade, sabe? De poder ir para a universidade, sabe? De poder, né? Ter a tranquilidade que ele vai trabalhar, mas sua família está protegida, debaixo de um teto, sabe? Está comendo. Você vai trabalhar tranquilo, sabe? Ou seja, e as crianças estão indo para a escola, estão vacinados, estão todo mundo protegido. Cara, quem segura esse Brasil com tanta terra, com tanto espaço, Tanta com terra, tanta tanta riqueza, mão de obra, tanta tanto riqueza. minério,
Nossa. Cara, o Brasil pode ser O Brasil, você sabe que chegou a ser a 6ª potência mundial, né, cara? Tô ligado. Hoje, voltamos, somos lá 13ª. Mas se o Brasil cresceu tanto, por que voltou tudo? Decisões políticas. Decisões sabe? erradas, né? E nós estamos próximos da eleição, sabe? Eu acho que... Por isso que é bom pensar, saber Marcelo. Dá umas dicas você aí. Saber votar, cara. Sabe? Votar em gente que tenha compromisso de fato com o povo. Sabe? Que tenha compromisso com o país. Né? Ter compromisso com a democracia, com o respeito, com a religião do outro. Cara, empatia, eu né, não nossa? pergunto qual é a sua religião para decidir se eu sou seu amigo ou não. Cara. Exato. Porque a sua religião é uma decisão de fórum íntimo seu. E mesmo que você seja ateu, cara, eu tenho mais obrigação que respeitar. Exato. E se você prefere cultuar, né, algum orixá, sabe, algum deus, sabe, africano ou budista, ou não importa. Você é um cidadão de bem, você é um cara que trabalha, você é um cara que respeita todo mundo. Exato. Você é um cara, isso não influencia na minha confraternização contigo. Exato. Não é? A gente sabe. Então, e o povo brasileiro sabe ser assim. Sabe muito, porém tem gente, sabe, que fica espalhando coisas, jogando um contra o outro, Puta sabe, besteira, criando, né? sabe, todo um sentimento de ódio um com o outro. Ah, porque ele não é evangélico que nem eu, o outro é católico, o outro é espírita. Para com isso. Nossa. Para com isso. Ah, porque ele gosta mais do vermelho do que do azul, o outro gosta mais do amarelo. E qual o problema? Não, aquele lá é negro, o outro lá é índio. E qual o problema? Tem, vamos. Se todo mundo só pensasse em manter sua família, amar o próximo, tá ligado? Amar, cara, do mesmo jeito que você ama seu cachorro. Tem gente que ama mais o cachorro do que o filho, tá ligado? Eu falo, caraca, mano, esse maluco tá totalmente tudo errado, fora. né? Então você pensa assim, eu acho que as pessoas às vezes estão tão preocupadas em conquistar, em ser melhor, em querer aparecer, e esquecem do básico, né, Marcelo? Exato. E amanhã? Amanhã. Amanhã, 7 de setembro, para quem tá vendo esse vídeo ou outro, vai ter um dia importante, 200 anos da independência do Brasil. E também tem esse apelo, né, meu? Tem um apelo político. Você acha que essa polarização que nós estamos enfrentando agora, nesse cunho político, pode dar merda? Eu acho que sim, cara. Tanto é que eu não pretendo ficar saindo muito, sabe? E eu acho que muita gente vai preferir ficar em casa, porque vai ter, sabe, gente querendo ir pra rua, não para fazer uma manifestação pacífica. Entendi. Sabe? A gente viu o que aconteceu no ano passado, sabe? E a independência, cara, não pode ser, sabe, capturada por um grupo político. Tem que ser porque a independência é de todo mundo, Todo cara. mundo tem o mesmo direito. Cara, a comemoração do centenário da independência do Brasil foi uma festa maravilhosa de todo o povo brasileiro. O Sesc Centenário, comemoração de 150 anos da independência. Cara, foi uma festa fantástica, maravilhosa, todo mundo junto, irmanado e tudo mais. 200 anos. Deveria ser também uma festa de todo o povo. Pá. Só que aí tem um grupo que pegou e tá querendo botar tanque, caminhão, quer fazer arruaça, sabe? Para com isso. Vamos torcer pro melhor, né, cara? Precisa, sabe? Acho que a gente rezar para que, sabe, a paz prevaleça, sabe? Tem gente chamando as pessoas que usam arma e tudo mais pra tá indo lá. Cara, pra que isso? Sabe? Não, Onde que a violência construiu algo de bom em qualquer lugar? Nunca. Onde que arma, sabe, né, construiu alguma coisa de bom em qualquer país? Pega os Estados Unidos, um país que tem um monte de gente armado e toda hora o noticiário mostra gente com armas fazendo arruaça, matando gente nas escolas, matando criança, sabe? Hoje estão liberando arma para, sabe, de qualquer jeito, para as pessoas saírem comprando e achando que é bonito e tudo mais. Pô, tudo bem você comprar uma arma para esportivo, aquela coisa toda, mas, sabe, hoje a coisa tá extrapolando, sabe? Eu tenho medo. Eu tenho medo porque uma coisa é você estar com a cabeça quente sem arma nenhuma. E ainda você faz merda. Né? Agora, se você tem uma arma, Deus cara, me livre. sabe, a chance de fazer uma desgraça grande não é pequena, né? Cara, que aula, hein, Massal? Que aula. Mano, quando eu chamei o Massal, eu não imaginava que ele ia dar essa aula. Quanta coisa. Nós podíamos ficar aqui até 10 horas da noite, Massal. A independência... Porque a independência
E tem tantos assuntos, né? A história do Brasil é rica, É muito, cara. Pra gente fazer uma reflexão, pra gente debater, pra gente conhecer. Eu acho que um dos problemas do povo brasileiro é que conhece pouco a história. Então, qual que é a importância Sabe? de se conhecer a história? Tem gente que fala, eu não sei. Tem gente que fala, pô, quando você conhece a história, você erra menos no futuro. Mas saber a história é saber de onde você veio também. Claro, claro. Que nem hoje nós descobrimos que, pô, a independência não foi esse mar de rosas que parece, que as pessoas pintam no quadro lá, o cara com a camiseta branca. Foi uma loucura, né, meu? Tipo assim, demorou anos pra ser conquistada. Sim. A peso de ouro, nós estamos pagando até hoje. Guerras, Mortes. mortes. Então, cara, tem tantas heroínas, mulheres que pegaram em armas, foram lá pra defender. Cara, eu não contei algumas coisas, bicho. Teve gente do povo que, mesmo que Dom Pedro falou, não quero que vocês se armem para lutar contra os portugueses. Eu tô contratando tropa mercenária, mas teve gente do povo, cara, que pegou em armas e lutou contra os portugueses e derrotou os portugueses. Sabe o que as tropas de Dom Pedro, mercenárias, fizeram com o povo? Massacrou o povo. Matou a população. por quê? Porque queria receber. ousaram fazer a guerra, sabe, sem Era autorização, sabe, de Dom Pedro. Vê se saiu, velho. Não Sabe? saiu não, né? Agora acho que não, né? Tá. Ou seja, ousaram pegar em armas para lutar pela independência sem autorização do rei, Que loucura, sabe, de Dom cara. Pedro. É mesmo? Sabe? Cara, tem tanta coisa, sabe? Teve tanto desmando, tem né, muita cara? história, cara. Tem muita coisa, sabe? Eu te digo. E queira ou não queira, é óbvio que isso faz 200 anos, então possivelmente talvez 2 gerações, a segunda geração talvez esteja alguém vivo, né, meu? Porque 200 anos, vamos pôr, a segunda geração tá com 100 e pouquinho, né? Talvez a segunda geração... Terceira, quarta, quinta. É que naquela época o povo não vivia, tipo... isso, hoje 100 o anos. povo tá vivendo, né, um Chegando pouquinho mais, perto, né, chegando perto, né? A média é 75 por aí hoje no Brasil, hoje, tá? Mas naquela época, 35, 40 anos, o cara tava morrendo já, bicho. Não tinha vacina, não tinha a medicina que nós temos hoje, não tem os medicamentos que existem hoje, sabe? Ou seja, machucava o dedo, morria. Mas sabe aquela mania que as mães tinham de pegar bosta de vaca e tudo mais para passar no umbigo da criança quando nascia, ou amarrar uma moeda, né? Que elas faziam, amarravam uma moeda, no umbigo assim que nascia a criança. Cara, é o mal dos 7 dias, quantas milhões de crianças morreu por causa de infecção, por causa dessa porcaria, sabe, crendice, sabe, ou seja, em vez de apelar e buscar a ciência, mas hoje nós já estamos no século XXI e os caras parecem que estão querendo voltar, estão nessa ainda de querer não acreditar na ciência, não acreditar na medicina, vacina, né? na vacina, sabe, eu acho que a coisa mais maluca do mundo, Você cara. sabe, o Renan, escuta essa que é pra você essa, velho. Sabe o rótulo do whisky Jack Daniels? É preto. É preto. Sabe por que ele é preto? Olha, respostas tortas. Hoje não é um bom dia, Renan. Entendeu, querido? Mas você sabia que o dono, o Johnny Walker? Não, do Jack Daniels. Daniels. O inventor do Jack Daniels guardava a fórmula dentro de um cofre. Um cofre preto no seu escritório. Um dia ele foi abrir o cofre, tropeçou no cofre, quebrou o dedo e alguns dias depois ele morreu de gangrena. Então o rótulo do Jack Daniels é preto em luto a esse dia do cara morrer. O cara que inventou o uísque morreu por causa de um dedo quebrado. Que doido. Você vê que loucura? Não sei. Ele inventou o Jack Daniels. Parabéns pra ele. Parabéns. Marçal, amanhã, 7 de setembro... Lembremos, né? Vai ter aqui em Mojimirim. Aqui em Mogi tem desfile. Né, não vai ter desfile, mas vai ter um monte de atividades, né, na Praça Rui Barbosa. Tá. Né, a gente acredita ali que na Igreja Matriz. Na Igreja Matriz. Né, a gente acredita que Mojimirim vai estar mais tranquilo e tudo sim, mais. pessoal, Esperamos, né, que vai ter todo um cerimonial, tiro de guerra, Legal. vai ter, né, vários eventos culturais, sabe, apresentação de trabalhos das crianças, sabe, das escolas. Que legal. Vai ter apresentação do pessoal do EJA, Educação de Jovens e Adultos, né, comandado, né,
pela pessoal da secretaria nossa, né? A Josélia, que coordena. Que legal. Né? Ou seja, vai ter um monte de exposições, atividades e tudo mais lá na praça, né? Rui Barbosa. Ah, eu vi lá que Tá, então- tem uma tenda, tem banheiro lá. Isso, vale a pena, pessoal. E vai ter pipoca, vai ter algodão Que doce, legal. vai ter cama elástica, vai ter... Dá pra Levem família- a criançada pra vai lá. se divertir, vai vai se comemorar a divertir. Vamos independência. comemorar a independência como tem que ser comemorado. Exato. Né? Se Deus quiser, Com a Mojimirim, família. a coisa vai ser tranquila, Claro, vai né? ser tranquilo. Esperamos Eu tenho que seja certeza muito que vai. tranquilo. Diferente de alguns lugares, né? Onde a coisa talvez seja um pouquinho mais tensa. Mas esperemos, né? vamos torcer que não. Orar para que a coisa seja calmo, tranquilo, pacífico, como tem A que partir ser. de que horas amanhã? A partir das 8 8 da da manhã. manhã. Das 8 8 até da o manhã na Praça meio-dia. Central, ali na Praça Rui da Barbosa. Matriz, na Rui Barbosa. É isso aí. Ô Massal, obrigado, cara. Que satisfação ter você aqui. O Massal Cabo, desmarcou. Cara, ele desmarcou um compromisso para estar aqui no nosso podcast. Isso me traz uma alegria muito grande. Muito obrigado. É um professor que, nossa, um monte de gente já passou por ele, já aprendeu com esse cara e hoje ele vem dar essa aula magnífica pra gente de coisas que talvez a gente, não que a gente não aprenda na escola, mas é tanta informação que talvez a muita gente não dá tempo de falar, né, Massal? Com certeza, E, né? e Com que certeza. aula, velho, que aula. Obrigado, viu, Estou à cara? disposição. No dia que você quiser, para falar sobre qualquer assunto aí de história aí, ó. Pô. ou não de história também. Qualquer coisa, a gente Qualquer tá coisa, trocando tamo ideia aí, a ó. noite inteira, pô. Batendo com o pé direito, com o esquerdo, com a cabeça. Tamo aí. Esse é o Massal, que figura, que gente boa. Uma satisfação ter você aqui, viu, cara? Obrigado mesmo, de Eu que coração, agradeço. de coração. Eu que agradeço. E Vou tamo dar um junto. beijo pra galera que tá em casa. Nós nem conseguimos ler as mensagens. Nossa senhora, hein? Mas muita gente, até o Salgado mandou aqui, ó, caraca, eu tô vendo vocês, que legal. Quanta gente. O Gaioto, o Alex, a Eladir, o Herbert, toda a galera assistindo a gente. Obrigado. Amanhã, 7 de setembro, divirtam-se com moderação. Se for beber, me chame. E me chama junto também. Mensagem motivacional. Não vou nem falar muita coisa, que se for fazer um churrasco, chama eu, velho. Eu vou com vocês lá e é nóis. Obrigado, Massal. Obrigado a você, querido espectador. Quinta-feira tem um humorista. Nosso querido Guilhermão vai estar aqui, um humorista, vai fazer umas palhaçadas. Não, ele vai contar um pouco da história dele. Guilherme Rafael, de Mogi Guaçu. Guilherme Rafael, lá de Mogi Guaçu, ele vai estar vindo aqui contando um pouco. Ele faz stand-up, ele se veste de Tancredo Nery, mentira. Não existe. Ele faz só stand-up. A gente se vê na quinta-feira com o Guilherme Rafael, lá de Mogi Guaçu, um humorista fantástico, gente nossa, que também faz milagre. Porque é aquilo que eu sempre digo, santo de casa faz milagre e o nosso objetivo é mostrar esses talentos, é mostrar pessoas como o Massal que inspiram, que motivam, que tentam levar informação para pessoas comuns. Se a gente atingiu pelo menos uma pessoa hoje que não sabia de alguma coisa que nós comentamos aqui, já estamos felizes, vamos dormir felizes, né, Renan? Né, Massal? Com certeza. E presente de 7 de setembro, vamos anunciar na quinta-feira de manhã, lá na prefeitura, no Paço Municipal, um grande presente do 7 de setembro aí, ó. Vai ser no dia 8. No dia Tá 8. certo? Vamos apresentar para a cidade aí mais um investimento que vai gerar emprego, vai gerar renda. que legal. Vai ser algo fantástico. Fiquem atentos. Pela internet, pelo computador, pelos jornais, vocês vão saber um grande anúncio que nós faremos Tem aí. coisa boa vindo por aí. Presente de independência Que para o legal. povo de Mojimirim. Ainda mais independência para quem está precisando de emprego, de renda, né? Com certeza. É isso aí. Isso A aí, gente- galerinha. A gente Um se abraço. vê, gente, quinta-feira, às 7 horas aqui, no meu canal, no Rota 44 Podcast. É que eu falo o nome do programa, já cortou, Renan? Não, tô aqui ainda? Tá na fechada, tá? É que eu falo o nome do programa, só que é no meu canal. Então o Rota 44 Podcast tá no Kleber Cetim no YouTube e no Kleber Cetim lá no Facebook. Por quê, querido espectador? Porque nós somos vagabundo pra caramba e não criamos um Rota 44. Eu não vou mentir pra vocês, não. Vagabundo nós dois aqui não fizemos e vamos mantendo até que dá. Tá bom? A gente se vê quinta-feira. Tchau!